Caso você ainda não tenha notado, a natureza é um lugar seriamente estranho. E não estou falando apenas sobre suas criaturas comuns. Estou falando de coisas nauseantes, como esse besouro bulboso, controle da mente na vida real, e criaturas com talentos especiais, que parecem mais com algo saído de um filme de terror. Se isso não for o suficiente para fazer você jogar o seu telefone horrorizado, fique por aqui, porque vou revelar algumas das coisas mais assustadoras da natureza, que certamente vão causar arrepios na sua espinha. Percevejo de útero. Os parasitas são alguns dos organismos mais fatais do planeta, mas a sua pura maldade muitas vezes passa despercebida, por serem pequenos e furtivos. Permita-me lhes apresentar Sacculina carcini, também conhecida como a craca sequestradora de útero. Não parece muito, mas essa craca parasita ganha a vida como um ladrão de corpos na vida real. Ao contrário de outras cracas que ficam felizes em aderir a uma rocha e filtrar a comida da água, a Sacculina carcini prefere que sua casa seja mais viva. A larva microscópica de Sacculina usa órgãos sensoriais especiais para buscar os seus hospedeiros, antes de se estabelecer na membrana, na base de um dos fios de cabelo de caranguejo, chamado de cerdas, onde sua armadura é mais vulnerável. A larva então se transforma em uma espécie de seringa viva, chamada Kentrogon, que perfura a base do cabelo do caranguejo e injeta uma bolha microscópica chamada vermigon na corrente sanguínea dele. Ainda quer continuar? Perfeito, porque a seguir vem a parte mais legal e meio nojenta. Essa bolha então se transforma no parasita totalmente formado, que consiste em raízes que se espalham por todo o corpo do caranguejo, o interna, e o órgão reprodutor feminino semelhante a uma craca que se projeta do abdômen dos caranguejos, conhecido como externa. Uma vez confortável, Sacculina castra o caranguejo, se for macho, e transforma seu hospedeiro em uma babá amorosa, que cuida e areja a própria ninhada de cracas, até que estejam prontos para chocar. Assim que os ovos da Sacculina eclodem, eles explodem do caranguejo como um verdadeiro parasita, e o ciclo continua. Ah, natureza, você não é nada encantador às vezes. Lagarta Trump. Se você se deparar com uma dessas criaturas de aparência fofa, seu primeiro instinto deve ser o de se abaixar e acariciar, mas por favor, não acaricie uma lagarta dessas. Esses insetos foram comparados ao infame penteado de Donald Trump nos últimos anos. Então não é surpresa que eles também tenham o apelido de peruca tóxica do reino animal. Na verdade, a lagarta Megalopyge opercularis é uma das lagartas mais venenosas dos Estados Unidos, e entrar em contato com uma é uma passagem só de ida para a cidade da dor. Seu enganoso penteado externo, na verdade, esconde um monte de pequenos espinhos muito tóxicos que grudam na sua pele, como um porco-espinho, mas muito, muito pior. Os infelizes que foram picados por uma lagarta dessas compararam a dor a uma picada de abelha, que piorava progressivamente ao longo de até 12 horas, a ponto de até seus ossos começarem a doer. Infelizmente para nós, a população de lagarta tem aumentado recentemente, e há muitos relatos de crianças sendo picadas após acariciar o inseto. Outros até sofreram depois que lagartas caíram das árvores sobre eles. Ótimo, mais uma coisa para ficar paranoico. Se você for picado, os especialistas recomendam cobrir a área com fita adesiva de celofane e em seguida rasgá-la para remover os espinhos. Se tudo isso não fosse estranho o suficiente, quando a lagarta amadurece, ela se torna a igualmente fofa Megalopygidae, que tem uma tendência particular de arremessar cocô para deter os parasitas. Então é ok quando elas fazem isso, mas quando eu faço me expulsam do self-service? Poxa, que injusto esse tratamento diferente. Por que algumas das criaturas de aparência mais fofa têm que ser tão mortais? Você pode nunca ter visto uma lagarta dessas antes, mas algum de vocês já teve uma experiência desagradável com outro animal de aspecto inofensivo? Talvez você tenha sido perseguido por um pavão ou mordido por um esquilo de aparência amigável. Seja o que for, conta aí nos comentários. Eu vou responder alguns dos meus favoritos. O isópode gigante. O isópode gigante é uma criatura de aparência tão pré-histórica que é difícil acreditar que ele realmente existe na mesma linha do tempo que nós. Esses curiosos crustáceos podem ser encontrados nas profundezas do oceano e, basicamente, se parecem com tatus bola de tamanho monstruoso ou percevejos, que por acaso também são os seus parentes mais próximos em terra. Assim como os percevejos, o isópode gigante também tem a habilidade útil de se enrolar em uma bola blindada quando ameaçado por predadores. Registrou-se que os gigantes de 14 patas crescem até 41 centímetros de comprimento, facilmente tornando eles o maior membro da família dos crustáceos. Seu tamanho é o resultado de um fenômeno conhecido como gigantismo do fundo do mar, que se refere à tendência misteriosa dos crustáceos do fundo do mar e animais como a lula gigante de crescerem muito mais
do que aqueles em águas rasas. Além de sua enormidade, não se sabe muito sobre a vida do isópode gigante, o que, se você me perguntar, só os torna ainda mais inquietantes. O que sabemos é que o isópode é carnívoro, mas como a comida é tão escassa no fundo do oceano, ela depende quase inteiramente de restos e sobras que caem do alto como neve. Isso inclui os corpos de baleias mortas, peixes e lulas, mas na ausência de qualquer larva real, o isópode gigante pode sobreviver por mais de 8 semanas sem comer. Embora não sejam pescados comercialmente, eles podem, ocasionalmente, ser encontrados em pratos de jantar no norte de Taiwan, onde são fervidos e servidos com arroz. Eu tô fora. Toxoplasma Gondii. O controle da mente parece um superpoder digno de apenas dos quadrinhos do X-Men. Mas e se eu dissesse que ele realmente existe na natureza? E o perpetrador provavelmente não é o que você esperava. Na verdade, você quase poderia dizer que ele possui o poder da invisibilidade também, porque você precisaria de um microscópio científico para dar uma boa olhada. Toxoplasma Gondii é um parasita microscópico com algumas características realmente aterrorizantes, especialmente se você for um gato. Na verdade, esse organismo unicelular conseguiu confundir e surpreender os pesquisadores ao longo dos anos, pelos efeitos destrutivos que pode ter em uma grande quantidade de animais, incluindo nós humanos. Embora os felinos sejam o alvo principal do parasita, a infecção pode ser transmitida a outros hospedeiros intermediários, que podem ser basicamente qualquer outro animal de sangue quente. O Toxoplasma Gondii tem algumas propriedades sérias de alteração da mente, e ratos infectados com o parasita até se tornam suicidas, pois ele anula seus sentidos e os faz desenvolver uma espécie de atração pelo cheiro de urina de gato. Em vez de sua resposta de defesa usual ao cheiro, eles vão em direção ao gato mais próximo, momento em que geralmente são engolidos, permitindo que seus hóspedes saltem sobre seus hospedeiros felinos. A partir daí, o parasita pode se mover para os humanos, mais comumente por meio do contato com o cocô de gato. Embora normalmente cause apenas sintomas leves, semelhantes aos da gripe, aqueles com o sistema imunológico enfraquecido podem ter convulsões, problemas pulmonares graves e até esquizofrenia. Os cientistas ainda estão explorando exatamente como a toxoplasmose afeta o cérebro humano, mas por enquanto eu ficaria o mais longe possível do cocô do seu gato, o que não deve ser muito difícil. Aparentemente, até 50% da população mundial foi infectada pelo Toxoplasma Gondii sem mesmo perceber, pois a maioria das pessoas saudáveis nem mesmo apresenta quaisquer sintomas. Então, vamos fazer um teste rápido, só para ver se você ainda tem a sua própria vontade, certo? Então vai lá, deixa a sua curtida e se inscreva no canal. Feito? Ufa, nenhum controle mental acontecendo. Por que não aproveita o caminho e já clica no sininho para se manter atualizado com o conteúdo incrível mais recente também? E agora, voltando ao assunto. Taturana oblíqua. Se a lagarta Trump não foi o suficiente para provar que todas as lagartas não são tão inocentes quanto parecem, você provavelmente deveria se familiarizar com esse bad boy, também conhecido como Taturana oblíqua. Cada lagarta tem de 4,5 a 5,5 centímetros de comprimento, com cores que variam do verde claro ao marrom, e elas tendem a se agrupar e se camuflar nas árvores. Aqueles que encontraram um inseto em sua terra natal, a América do Sul, se referiam afetuosamente a ele como o verme da morte, ou lagarta assassina, e por boas razões. O contato físico com as muitas cerdas que revestem o corpo da criatura pode fazer com que a lagarta injete uma substância na pele que contém toxinas potencialmente fatais. Essas toxinas têm propriedades anticoagulantes e são conhecidas por causar dor, vermelhidão, inchaço e a sensação de queimação intensa quase que imediatamente. Se acontecer de você ser picado, a dor inicial é a menor de suas preocupações, pois logo vai dar lugar a dores de cabeça, náuseas, vômitos, anemia e muitos outros efeitos colaterais bem desagradáveis. A espécie foi descrita pela primeira vez pelo entomologista inglês Francis Walker em 1855, mas tornou-se conhecida internacionalmente quando ocorreu uma epidemia em uma comunidade agrária do Rio Grande do Sul. Os médicos ficaram coçando a cabeça quando vários pacientes chegaram com hematoma e sintomas semelhantes aos da gangrena, que causaram vazamento maciço de sangue para o cérebro e, em muitos casos, a morte. No início, a causa não pôde ser determinada, até que cada vítima explicou que havia manuseado um monte de galhos com folhas para quebrar a trilha ou recolher vegetação em algum ponto. Depois de investigar a área, a única criatura comumente encontrada foi Taturana oblíqua, e sua temível reputação nasceu. Esses caras são da pesada. Verme crina de cavalo. Você já se sentiu tão cheio a ponto de pensar que poderia explodir a qualquer momento? Bem, dê uma olhada nesse pobre e infeliz louva-a-Deus, e seja grato por nunca ter explodido.
Espero que você não esteja comendo nada enquanto assiste isso. O que você acabou de testemunhar é o trabalho do verme de crina de cavalo, um parasita de gelar os ossos que invade os insetos infelizes como grilos, louva-a-Deus, e gafanhotos, antes de zumbificá-los e explodir seus corpos. Por toda a América, em rios e riachos, ovos de vermes de crina de cavalo eclodem em minúsculas larvas e esperam ser comidos por larvas de outros insetos, como mosquitos e moscas. Uma vez que esses insetos totalmente formados voam e são inevitavelmente escarnecidos por um grilo ou algum predador maior, a diversão do verme de crina de cavalo pode realmente começar. De acordo com o parasitologista Ben Reynolds, da Universidade do Novo México, as larvas vão penetrar no intestino do grilo e entrar na cavidade corporal, onde vão crescer e se tornar um verme de 30 centímetros de comprimento. Quando o parasita está finalmente pronto para deixar o seu hospedeiro, ele torna o inseto suicida, levando ele a um mergulho kamikaze no corpo de água mais próximo, de onde escapa por orifícios perfurados no corpo do hospedeiro. Na verdade, o parasita ganhou esse apelido porque as pessoas que os descobriram pensaram que eram verdadeiras crinas de cavalo que ganhavam vida quando tocavam a água. Como as coisas eram mais simples antigamente. Para garantir suas chances de sobrevivência, o parasita também tem a capacidade de calar os seus hospedeiros. Isso é, impedi-los de fazer cri-cri, se por acaso forem um grilo. Porque essa é uma maneira infalível de ser encontrado e comido. Da próxima vez que alguém disser que zumbis não existem na vida real, apenas mostre isso. O pacu. O pacu é um peixe de água doce da América do Sul, que pode ser encontrado na maioria dos rios e riachos das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, nas terras baixas da Amazônia. Embora tenham hábitos alimentares muito diferentes, o pacu é parente da piranha carnívora, mas não é a sua conexão com um dos peixes mais temidos do mundo que torna esses ribeirinhos tão terríveis. Para descobrir por que o pacu é tão assustador, você vai ter que dizer "ah". Isso não é montagem. As gengivas do pacu geralmente são revestidas por uma dentição de aparência estranhamente humana. Não importa quantas vezes você espie dentro da boca de um pacu, você não consegue deixar de imaginar que alguém acabou de colocar uma dentadura de brincadeira. Felizmente, o pacu não é tão agressivo quanto seus primos piranhas e geralmente usam seus dentes achatados para esmagar grãos e frutas. Não se deixe enganar, seu impressionante sistema de mandíbulas ainda pode ser perigoso. Como sua comida preferida é geralmente deixada em árvores na Amazônia, eles ocasionalmente são conhecidos por tentar comer outros tipos de nozes, os testículos de nadadores do sexo masculino. Na verdade, alguns pescadores locais em Papua Nova Guiné foram supostamente castrados pelo peixe pacu, o que lhes valeu o apelido de cortadores de bolas. Enquanto isso, em 2004, uma criança que visitava Edinburgh Butterfly and Insect World precisou de uma cirurgia depois que um pacu mordeu seu dedo. Eles podem ser engraçados de se olhar, mas tenho certeza que você não gostaria de nadar com um pacu. Candiru. Para todos os homens lá fora, se você pensava que o pacu era a sua maior preocupação, odeio dizer isso a você, mas você claramente nunca ouviu falar do candiru. Se você fosse visitar os rios amazônicos e ouvir os habitantes locais contando histórias sobre essa criatura temível, você seria perdoado por pensar que era alguma besta marinha, rivalizada apenas por Nessie. Na verdade, o candiru, mais conhecido cientificamente como Vandellia chirrosa, não é maior do que um polegar humano com cerca de 3,81 centímetros de comprimento, e certamente não parece ameaçador à primeira vista. Para te dar uma ideia de por que esse peixinho é tão arrepiante, você provavelmente deve saber que seu apelido é o peixe sondador de pênis. Veja, o candiru tem uma maneira pouco convencional de mirar em suas vítimas, enquanto espera que sua presa desavisada pise na água antes de nadar contra a correnteza e entrar no corpo pela uretra. Uma vez que o pequeno vigarista chega em seu destino, ele monta um acampamento e é quase impossível recuar graças às suas difíceis farpas voltadas para trás. Embora alguns remédios caseiros sugeridos incluam um banho quente ou imersão de ervas, só tem uma maneira infalível de eliminar o candiru, uma vez que seu precioso virou seu lar: a remoção completa do apêndice ofensivo. O mais assustador é que ninguém sabe exatamente o que o peixe faz ali dentro, mas duvido que alguém queira se voluntariar para descobrir. Da próxima vez que você pensar em dar um mergulhinho na Amazônia, talvez deva primeiro cobrir o garotão com uma casca de coco. Besouro de cereais. À primeira vista, o besouro da folha do cereal não parece particularmente ameaçador. Na verdade, além de dizimar as safras de cereais em toda a Europa e Ásia e irritar seriamente os fazendeiros locais, eles são praticamente o besouro comum. Mas não é o besouro da folha de cereal adulto que vai te dar arrepios, são as suas larvas. Eu vou te dar um momento para aliviar o enjoo antes de continuar, ok? Quando o besouro da folha do cereal é apenas uma larva, ele costuma se tornar um alvo gordo e suculento para a vespa Tetra Tichus julis, que vê a larva como uma incubadora ambulante para sua própria cria.
Para executar o seu plano maligno, a vespa vai perfurar o jovem besouro e colocará cerca de 5 ovos dentro dele. Ao eclodir, as larvas das vespas começam a se alimentar do besouro vivo de dentro para fora, o que realmente não parece um bom caminho para percorrer, não é? Mas espera aí, tem algo mais acontecendo nessa imagem nojenta. Embora tenha uma larva de vespa nessa foto, o rosto daqueles horríveis vermes são na verdade algo totalmente diferente. Cocô, isso mesmo. A pele do besouro juvenil está esticada e bem perto de estourar, não apenas por ser parasitada por uma vespa, mas também por carregar uma carga de seus próprios excrementos. A massa de aparência contorcida é conhecida como escudo fecal, e é na verdade uma maneira muito inteligente de tentar afastar predadores. Ao depositar seu próprio cocô nas costas, a larva carrega um escudo móvel como um grande guarda-chuva sobre todo o corpo, o que supostamente impede os predadores de querer comê-los. A coisa é, alguns parasitoides, como a vespa Tetratichus julis, são realmente atraídos pelos fedorentos voláteis das fezes. É seguro dizer que ser reencarnado como um besouro de cereal não está no topo da lista de desejos de ninguém. Nemerteia. Muitas criaturas têm truques furtivos escondidos nas mangas, mas aposto que você nunca viu algo assim. Este repulsivo, mas estranhamente satisfatório vídeo foi filmado na Tailândia e mostra um tipo de verme marinho conhecido como Nemerteia, que também é uma das criaturas mais longas da Terra. Existem cerca de 1000 espécies de vermes de fita no mundo, que geralmente têm algo entre apenas 5 a 10 milímetros de largura, mas de 5 a 15 metros de comprimento. Embora espécimes de até 55 metros de comprimento tenham sido registrados anteriormente. Claro, o pensamento de um verme de 55 metros já é bem nojento, mas você deve estar se perguntando como e por que ele projetou uma rede viscosa na mão do cara, certo? Veja, quando o verme bootlace ou um dos seus primos do verme de fita fica irritado, ele tem a capacidade de disparar algo chamado de probóscide, que é uma estrutura muscular única armazenada dentro do corpo do verme. Este apêndice alimentar especializado é mantido em uma bainha ou saco longo acima do intestino do verme, e quando uma presa ou predador é detectado, os músculos se contraem rapidamente e forçam o líquido para dentro da bainha. Isso vira a tromba do avesso e a força a passar por um poro na cabeça do verme, mais ou menos como um dedo de uma luva de látex se invertendo. Algumas espécies de verme da fita podem disparar sua tromba até 30 vezes o comprimento do corpo, o que faz eles serem o Homem-Aranha do reino animal, certo? A maioria dos vermes de fita usa sua tromba para pegar e atrair a presa, enquanto outros podem se puxar para frente, anexando o apêndice pegajoso a um objeto. O verme também é capaz de produzir uma toxina poderosa em seu muco, que pode facilmente matar crustáceos e baratas com seu espirro assassino. Dente sangrento. A menos que você seja um jardineiro ávido, você seria perdoado por pensar que as plantas são muito chatas. A maioria é muito semelhante, e passamos por centenas, se não milhares de organismos folhosos todos os dias. Mas você já viu um que se pareça com esse? Na verdade, o dente sangrento não é uma planta, mas um fungo. E acredito que seja o suficiente para você parar de repente e vomitar na calçada. Não é nenhuma surpresa que o Hydnelon pequi tenha muitos outros nomes diferentes, incluindo morangos e creme, e o repulsivo fungo de dente sangrento, graças ao fato de que parece estar crivado de dezenas de bolhas de sangue bulbosas. O líquido vermelho pegajoso que você vê é na verdade uma espécie de seiva pigmentada, que é causada por um processo chamado de gutação. Quando o solo ao redor do sistema radicular do fungo fica super úmido, ele força a água para as raízes por meio do processo de osmose. Isso cria pressão por todo o organismo, que eventualmente se acumula o suficiente para forçar o líquido para a superfície do fungo, na forma dessas pústulas vermelhas repulsivas. Embaixo do fungo você também vai encontrar inúmeras protuberâncias, semelhantes a dentes, que criam esporos para ajudá-lo a se reproduzir. Por incrível que pareça, esse fungo não é tóxico para os humanos, mas tem um gosto tão amargo que é praticamente intragável. Não que você queira comê-lo de qualquer maneira. Ainda mais surpreendente é que conforme o fungo amadurece, ele perde sua aparência nojenta para se tornar um fungo bege e opaco. É como o patinho feio das plantas nauseantes. O Enanthe crocata. O fungo do dente sangrento pode não ser particularmente perigoso, mas enquanto estamos no tópico de plantas, há uma que você definitivamente deve evitar. O Enanthe crocata. Ok, parece meio chata, devo admitir, mas essa erva é na verdade uma assassina mortal. A planta cresce mais de 1 metro de altura em águas rasas como riachos, valas, rios e lagos, e é particularmente prevalente na Grã-Bretanha. Dizem que a raiz tem um sabor ligeiramente agradável, semelhante à pastinaga, mas toda a planta é altamente venenosa e capaz de produzir intoxicação seguida de morte por asfixia.
Mas a tendência de matar não é a única coisa que torna essa planta tão assustadora. Aqueles que são vítimas da Oneanthe crocata quase sempre são encontrados com um sorriso estranho congelado em seus rostos. Isso ocorre porque as toxinas das plantas fazem com que os músculos faciais se contraiam antes da morte, contorcendo a expressão em um sorriso eterno. A Oneanthe crocata teve toneladas de usos sinistros ao longo da história, e nos tempos pré-romanos da Sardenha, a planta era usada até mesmo para eliminar ritualisticamente qualquer pessoa idosa que se tornasse um fardo para a sociedade. Isso é que é respeitar os mais velhos. E aí, qual dessas coisas assustadoras você menos gostaria de encontrar em sua frente? Diz aí nos comentários. E se você ficou aqui, você é tão hardcore quanto eu. Obrigado por assistir. Até a próxima!